Boa noite. Iniciamos agora o terceiro módulo do curso Plano de Governo e Campanha Eleitoral, com Silvio Barros. Teremos uma série de 4 módulos até quinta-feira, sempre nesse horário, às 7h30. É uma oportunidade que a Fundação Milton Campos concede aos candidatos para ouvir a experiência de um profissional reconhecido nacionalmente e que esteve diversas vezes na condição de candidato. Silvio Barros já foi 2 vezes prefeito de Maringá, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e chefe da Casa Civil do Governo do Paraná. Boa noite, Silvio. Então, muito obrigado, boa noite, Yasmin, boa noite a todos os que estão acompanhando o nosso curso, hoje com o terceiro módulo. Eu espero que, de alguma forma, o curso esteja sendo bem proveitoso para vocês. E nós vamos tratar hoje de política partidária e política pública, como que essas duas coisas se compõem. Nós vamos falar sobre governança colaborativa, não sei até que ponto vocês conhecem esse instrumento de colaboração do setor público e do setor privado, e também vamos falar sobre recursos, como obter recursos para que você possa assumir compromissos durante a campanha e depois cumpri-los com um resultado positivo da sua eleição. Então esse vai ser o nosso tema de hoje, Yasmin. Muito bom, Silvio. Vamos começar, então? Podemos. Ok. Então, vamos lá. No Brasil, nós temos uma situação em que nós só podemos ter candidatos disputando cargos eletivos ao Executivo se esses candidatos estiverem filiados a um partido. Não é assim em todos os lugares do mundo. Existem países onde você pode disputar uma eleição não tendo nenhum vínculo partidário. São os chamados candidatos independentes. Na última eleição presidencial, houve uma tentativa de se lançar candidatura independente no Brasil, porém, o Superior Tribunal Eleitoral não concordou, não encontrou respaldo na legislação para que isso acontecesse, embora está havendo um movimento nesse sentido, uma tentativa de que se possa lançar candidatura independente de partido. Agora, com o mecanismo de financiamento de campanha, basicamente financiamento público através dos fundos partidários, a única coisa que sobraria como opção é que o candidato que desejasse ser um candidato independente precisaria provavelmente bancar sua própria campanha. Esse é um trabalho complicado, mas nós já vimos isso acontecer nos Estados Unidos, já saíram alguns milionários que disputaram a eleição e eles bancaram sua própria campanha, fazendo então o seu trabalho de manifestar o desejo de determinados segmentos da sociedade em atuarem na vida pública, porém não na vida político-partidária. Aqui no Brasil, e particularmente na língua portuguesa, nós temos um certo prejuízo por conta disso. Porque no português, política partidária ou política pública é política. A palavra é a mesma. Então, há uma grande confusão a respeito disso, e como a gente já viu no primeiro módulo, com toda a rejeição que a classe política enfrenta no Brasil hoje, a mistura das duas coisas é um pouco prejudicial para a própria comunidade que precisa de políticas públicas sendo implementadas para o seu próprio benefício. Em outros países, em inglês, por exemplo, só para a gente ter um exemplo. Em inglês, existem 2 palavras separadas para essas coisas. Politics diz respeito à política, no sentido político partidário. E policy diz respeito à política pública. Então, são palavras diferentes, distintas, e isso, na minha opinião, pelo que eu tenho sentido e visto, acaba ajudando um pouco a desconectar as duas coisas e as pessoas entenderem a importância estratégica que existe em termos políticas públicas para trabalhar pela população. No Brasil também temos uma outra situação em que os partidos
têm seus projetos, têm suas propostas, eles têm suas ideologias. Mas nós não vemos aqui um vínculo muito sólido, muito consistente entre as pessoas que fazem parte do partido e as ideologias do partido. A gente vê que há uma distância muito grande, salvo raras exceções, alguns partidos onde isso é muito consistente, realmente é um elo muito forte, e as pessoas, independente de qualquer coisa, votam nos candidatos daquele partido, contribuem financeiramente para o partido. São situações em que o vínculo ideológico é muito forte, mas é muito raro. Nós, de modo geral, não temos isso. E, em parte, também justifica porque se a gente pegar a lista hoje e ver as pessoas que estão disputando a eleição deste ano e que disputaram a eleição 4 anos atrás, nós veremos uma grande quantidade de pessoas que migraram de um partido para outro, e muitas vezes sem que haja um alinhamento ideológico. Claro, houve fusões de partidos nesse período, mas as fusões de partido discutiram, obviamente, as suas bases conceituais, aquilo que eles defendem, e isso permitiu, então, uma convergência de alguns partidos. Mas a gente vai observar, na prática, pessoas que estão em partidos muito diferentes, com ideologias muito diferentes, o que demonstra que não há, então, este vínculo tão forte com o conceito partidário, política partidária. Uma coisa que também prejudica um pouco é que a própria palavra partido, se a gente parar para pensar nessa palavra, independente de qualquer coisa, pensa na palavra partido, o que essa palavra significa? Algo que foi separado, né? Foi partido, um para cada lado. E isso, evidentemente, que reflete no contexto da nossa política, porque, de fato, é uma situação em que cada um vai para um lado. E, na realidade, a política deveria ser convergente. Deveríamos estar todos indo para o mesmo lado. É óbvio que eu sei que isso tudo é muito conceitual, muito bonito na teoria, mas que na prática não funciona bem assim. Mas o importante no processo da campanha, no processo eleitoral, e para o relacionamento dos candidatos com os eleitores, o que realmente importa são as políticas públicas. E o que são políticas públicas? Então, nós vamos dar uma olhada aqui na definição de política pública. Política pública, comumente referida no plural como políticas públicas, é a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida das pessoas, dos cidadãos. Então, nós temos política pública de desenvolvimento industrial, nós temos política pública de ação social, temos política pública de saúde, de educação, de várias áreas. Então, é esse plural, esse somatório de propostas que os governos assumem para melhorar e transformar a vida das pessoas. E isto é o que, efetivamente, nós precisamos fazer com que os eleitores comecem a compreender com mais clareza, que eles comecem a perceber que o voto, quando ele vota, o que ele está, na verdade, é escolhendo um conjunto de políticas públicas que irão afetar diretamente a sua vida. E ele precisa aprender a fazer essa análise, a avaliar o que está sendo proposto nos planos de governo, nos compromissos, e avaliar as pessoas para saber se essa pessoa é compatível com o que ela está propondo na sua vida, nas suas atividades, e se essa pessoa tem capacidade, competência e, acima de tudo, grupo. Olha, gente, política não se faz sozinho. Política tem que ter grupo. Você tem que ter pessoas que acreditam na mesma coisa, na mesma proposta e que estão dispostas a colaborar, a trabalhar para que essas propostas se materializem na vida dos cidadãos. E eu posso afirmar a vocês que compor um grupo para administrar uma prefeitura
é uma tarefa extremamente difícil, muito complexa. E aí, eu quero lembrar vocês uma coisa que a gente já comentou aqui no começo, mas é muito importante. A composição da equipe para executar aquilo que você está propondo agora na campanha, ela tem que partir de um princípio. E aí é importante você avaliar as alianças que estão sendo feitas agora, os compromissos que estão sendo assumidos agora, no período da campanha, para que você efetivamente possa produzir o governo que as pessoas vão escolher. As coisas que você está propondo e que as pessoas vão acreditar e que elas vão querer efetivamente que ocorram. Então, na hora de escolher as pessoas para os cargos, a gente tem que lembrar que nós precisamos, mesmo com partidos aliados, partidos que se coligaram, fizeram aliança conosco e que querem participar do governo, que é absolutamente justo, corretíssimo, que eles queiram, claro, se levantam o nome da gente e emprestaram a sua legenda e o seu apoio, a sua estrutura, a sua militância para que a gente ganhasse a eleição, eles querem que aquilo que está sendo proposto efetivamente se materialize e querem participar disso. É legítimo esse desejo. Mas é muito importante que os seus aliados compreendam e os vereadores que vão ser eleitos na sua base, na sua aliança de governo, que eles compreendam que na hora de indicar pessoas para cargos, nós precisamos colocar pessoas de quem o cargo precisa. Que cada cargo tem um perfil, cada cargo tem uma função, tem uma atividade, tem um processo. E cargos comissionados normalmente são os cargos de liderança, então ele vai ter uma equipe para trabalhar. E há uma tarefa a ser feita. Então, a cada cargo corresponde uma característica de pessoa para ocupá-lo. Então, nós temos a necessidade de escolher pessoas de quem o cargo precisa. E não o que acontece, infelizmente, em muitas situações, que a gente escolhe pessoas que precisam do cargo. E essa diferença, infelizmente, ela é fatal, ela é crucial, ela é crítica e pode ser desastrosa para o gestor. Então, se você é candidato, se você está assumindo compromissos agora em relação a isso, em relação aos partidos políticos que estão te ajudando, faça essa junção. Deixe claro que os partidos políticos que estão ajudando, que estão colaborando, eles estão participando de um processo de construção de políticas públicas para atender às necessidades da população. E, para que isso efetivamente se materialize, nós vamos precisar ocupar os cargos com pessoas de quem o cargo precisa, e não de pessoas que precisam do cargo. É importante essa diferença ficar bem pontuada, bem clara na cabeça de todo mundo. Cuidado para não assumir, então, esses compromissos desde já, que depois compliquem a vida de todos. Nós estávamos falando sobre as políticas públicas que precisam ser desenvolvidas e que você vai estar discutindo agora durante a campanha, mas dentro de uma perspectiva. Como é que vão ser os próximos anos aí na sua cidade? Esses anos que começam com o seu mandato, eventualmente, de 2021 a 2024. Quais são as tendências? O que vai acontecer? A gente falou um pouco de macro-tendências outros dias, mas eu queria compartilhar com vocês aqui esse trabalho desenvolvido pela Fiesp e pelo Centro da Indústria de São Paulo. Como estará o mundo em 2030? E quais são essas macro-tendências? Isso analisado e visto na ótica empresarial brasileira, a realidade brasileira. E aí eles colocam aqui algumas dessas macro-tendências para a gente dar uma olhada. Então tem lá, haverá uma intensificação na demanda por alimentos. O mundo vai precisar de mais comida e o Brasil é um dos grandes fornecedores globais de alimento. Vai haver um aumento na demanda por energia. E é muito importante que essa energia seja uma energia de preferência limpa e renovável.
que ela traga mais benefício do que prejuízo para nós, economicamente e ambientalmente. Vai haver uma expansão do entretenimento e do turismo. E aí nós precisamos avaliar como que a pandemia vai impactar isto, embora a gente sabe que o setor de entretenimento e turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia, os que mais sofreram. O fato das pessoas terem ficado praticamente o ano inteiro reclusas, isoladas, está criando um fenômeno fantástico, que é uma vontade desesperada de sair, de ir para algum lugar, de fazer alguma coisa diferente. Só que dessa vez, as pessoas, em vez de planejarem viagens muito longas para outros países, para outros continentes, as pessoas estão se voltando para saídas mais frequentes, para lugares mais próximos, onde eles precisem se expor menos a entrar num avião com um monte de gente respirando e talvez alguém esteja contaminado, ou entrar num ônibus. Talvez seja melhor fazer essa viagem de carro, então vai ser um pouco mais perto, mas vamos fazer mais vezes, distribuir o tempo. Agora, com o trabalho remoto, de repente eu posso sair com a família para viajar, se eles estiverem de férias, eu não estou, mas eu posso fazer meu trabalho num hotel, num lugar que tem uma internet boa, e continuo trabalhando, mas estou usufruindo com a família, de vez em quando dá um break, sai, faz um passeio. Então, isso é uma tendência que provavelmente vai impactar muito a atividade turística e de entretenimento, mas num perfil um pouco diferente daquilo que a gente via anteriormente. Aliás, esses dias eu aproveitei um feriado, saímos de Maringá e fomos à Foz do Iguaçu. E é interessante, a gente foi para lá e lá estava tudo lotado, mas filas enormes. Na volta, quando terminou o feriado, a gente foi de carro e eu falei, bom, vamos pegar um trânsito insuportável na estrada, pode se preparar para ficar horas e horas na fila. Que surpresa! Não tinha esse tráfego, não tinha esse trânsito todo na estrada. E a gente percebeu que no começo tinha mais trânsito, mas depois diminuiu. O que significa dizer que todo aquele movimento que estava acontecendo ali no final de semana era, em grande parte, regional. Pessoas da própria cidade, pessoas de cidades vizinhas, que estavam querendo sair para algum lugar, fazer alguma coisa. Até porque os voos não tinham retomado, não estavam ainda com as suas frequências normais, e os ônibus também não. Então, a maioria dessas pessoas não vieram de longe, vieram de cidades próximas. Este fenômeno tende a acontecer como uma macro tendência, e depois a próxima é uma mudança no padrão de produção. Muita coisa vai acontecer, a gente falou disso, dessas mudanças tecnológicas importantes que vão ocorrer. A urbanização e emergência de megacidades. Emergência aqui não é uma coisa, não é primeiro socorro, não é esse tipo de emergência, não. É de emergir. Surgirão novas megacidades. Cidades conurbadas estarão se juntando e estarão formando grandes mega aglomerações urbanas. E essas mega aglomerações urbanas terão necessidades e demandas muito diferentes, complementares àquelas que uma cidade normal tem, porque existem uma série de características de cidades dormitórios, cidades que produzem mais alguns tipos de atividade, outras atividades diferentes. Então, esta relação tende a se tornar mais presente. E isto, dependendo de onde você está, dependendo do tipo de cidade onde você está concorrendo às eleições, é muito importante ficar antenado para isso, porque essas demandas vão refletir no seu mandato. Você vai precisar agir e proagir em relação a isso. A infraestrutura deverá ser cada vez mais moderna e mais competitiva, e aí nós vamos ter demandas importantes no que diz respeito à conectividade. Vai ser fundamental que as cidades tenham cada vez melhor conectividade. As smart cities, as cidades inteligentes,
todo esse processo de educação virtual, de telemedicina, tudo isso que trabalho remoto, que as pessoas vão trabalhar em casa, conectadas no escritório, vai precisar de boa internet banda larga, que funcione direito, vai precisar de internet em lugares remotos da cidade, de áreas de população mais carente, porque eles vão ter que estudar, as crianças vão ter que ter acesso ao conteúdo virtual, então a prefeitura vai ter que prover isto para áreas carentes, para comunidades que não têm esse recurso. Isso vai ter que ser provido de alguma forma pelo poder público. É um custo que talvez não esteja no planejamento orçamentário já do ano que vem, mas vai precisar. Então, essa infraestrutura vai ter que ser cada vez uma estrutura mais moderna e mais inteligente. Vai haver um envelhecimento da população, o perfil demográfico muda e a população mais idosa, menos ativa economicamente, tem mais demandas e menos produção econômica. Então, a prefeitura precisa equilibrar essas coisas. Nós temos uma taxa de natalidade decrescente, temos um nível de envelhecimento maior, com demandas diferentes, e é muito importante que você, que pretende ser gestor, possa avaliar, analisar isso e ver de que forma você pode propor coisas que vão atender essa necessidade, essa população, essa demanda, de uma forma inteligente e que poderá ser um mecanismo de atração de eleitores, de pessoas que vão aderir à sua campanha em função das suas propostas. E, finalmente, o aumento das tensões geopolíticas. Isto é uma análise mais global, não é uma análise especificamente local, embora a gente viveu aqui durante a pandemia um pouquinho desse aspecto das tensões geopolíticas. Nós vimos prefeitos se desentendendo com governadores e governadores se desentendendo com o governo federal por conta de tensões resultantes de opiniões diferentes, de ideologias diferentes, de políticas públicas diferentes. E este mesmo processo a gente acabou assistindo também em relação a outros países. Países que se puseram numa posição diferenciada em relação a outros, ou sendo criticado, ou sendo elogiado, não importa, mas houve aí um aumento das tensões geopolíticas. E isto também interfere na sua capacidade de gestão. São aspectos, essas macro-tendências, que de uma forma ou de outra devem ser analisados, devem ser considerados na construção de políticas públicas que estejam adequadas e que efetivamente tenham viabilidade para você poder oferecer esses benefícios à sua população. Então, dentro dessa lógica, a gente quer dar sequência falando um pouco sobre governança colaborativa. Analisar essas macro-tendências, avaliar de que forma o seu município se relaciona com cada uma delas e como essas tendências impactam positiva ou negativamente a sua cidade, é uma tarefa meio complexa. Ela não é uma tarefa simples. Não é uma coisa que a gente tenha nas prefeituras técnicos capacitados para fazer, gente com treinamento para isso. Avaliar o que é que vai acontecer no mundo, quais as tendências e como que a gente adapta a nossa realidade para tirar proveito dessas tendências, digamos, de impacto positivo e para prevenir a cidade de tendências que produzirão impactos negativos. Então, como a gente não tem dentro das prefeituras, e eu digo isso, eu fui prefeito de uma cidade rica, uma cidade muito bem estruturada, com uma excelente equipe, mas mesmo assim a nossa equipe da prefeitura estava atolada por aqui de serviço e não tínhamos pessoas capacitadas, qualificadas, treinadas com essa expertise. Aliás, poucas empresas e poucas organizações têm pessoas com esse nível de qualificação, com essa capacidade de observar o que está acontecendo no mundo e aplicar a sua realidade. Então, nesse sentido, faz-se fundamental que alguém pense nisso pela cidade. Alguém tem que pensar nisso. Alguém tem que avaliar essas tendências e saber como isso vai impactar e como que a gente pode preparar a cidade para aproveitar o que tem de bom e se prevenir do que tem de ruim. Aí entra o conceito da governança colaborativa.
O que é governança colaborativa? Estamos falando de um instrumento de análise da maturidade dos regimes de colaboração. Aqui a gente está falando de maturidade social. As cidades têm capital social, e aí a gente está falando de maturidade da sociedade, nível de amadurecimento. Então, é um instrumento de análise da maturidade dos regimes de colaboração entre a sociedade e a administração pública. Como que o poder público e a sociedade organizada, aqui quando a gente fala sociedade, nós não estamos falando do cidadão individualmente, do povo, né? Nós estamos falando da sociedade organizada, as entidades de classe, as entidades profissionais, os clubes de serviço, as entidades religiosas, as entidades acadêmicas, como que essas entidades que compõem a sociedade organizada podem colaborar com a prefeitura, podem somar esforços para que a prefeitura enfrente esses desafios, encontre caminhos que sejam mais adequados para consolidar o futuro que todo mundo deseja e espera. Então, nesse contexto, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Aliás, Maringá foi eleita, em 2017, a melhor cidade do Brasil. Olha só. O trabalho da revista Exame apontou que, com pouco mais de 400 mil habitantes, a cidade de Maringá foi eleita a primeira na lista das melhores grandes cidades do Brasil, segundo o estudo da empresa Macropan, que analisou indicadores aí de diversas áreas, analisou indicadores da área de cultura, saúde, infraestrutura, sustentabilidade, segurança, enfim, vários indicadores que foram analisados para se chegar a essa conclusão de que Maringá era a melhor cidade do Brasil. Agora, como que a cidade de Maringá chegou lá? Como que ela se tornou a melhor cidade do Brasil? E aí eu quero dizer para vocês que não é mérito exclusivo de bons prefeitos. Não é isso. E como eu fui prefeito, eu tenho a condição de afirmar isso para vocês. O mérito não foi da prefeitura exclusivamente. Foi de um processo de governança colaborativa. Aqui em Maringá, desde 1996, vejam que já faz lá 24 anos, desde 1996, a sociedade organizada constituiu aqui um instrumento de governança colaborativa, onde muitos voluntários, muitas lideranças contribuíram para fazer o desenho da cidade que a gente queria ter no futuro. Como seria a nossa cidade no futuro? E aí, este desenho, esse norteamento do que a gente gostaria que fosse, como nós gostaríamos que fosse a saúde, a educação, a infraestrutura da cidade, o desenvolvimento econômico da cidade, como que a gente gostaria que fosse cada aspecto da nossa comunidade, isso foi transformado numa proposta norteadora e desde 1996 a sociedade apresenta as suas contribuições, as suas ideias para o futuro da cidade aos candidatos a prefeito de todos os partidos, a todos os candidatos, independente da cor partidária ou da ideologia, todos eles recebem um caderno com as contribuições daquilo que a sociedade entende que é o correto, o ideal para o futuro da comunidade. Então, como é que funcionou isso? Desde aquela época, a cidade, isso aqui foi objeto de uma matéria da revista Exame, a cidade teve aí uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada, que ajudou Maringá a combater os desvios de dinheiro público e a falta de planejamento que aflige a maioria das cidades brasileiras. Então, a sociedade organizada ajudou a planejar a cidade para frente e também ajudou a cidade a fiscalizar a aplicação dos recursos do dinheiro público de uma maneira bastante eficiente. Este processo funciona assim. A sociedade organizada expressa o seu desejo de futuro para o poder público, que executa a médio e longo prazo. E a sociedade acompanha o processo
junto com a prefeitura, e aí é importante da gente salientar que junto não é contra, tá? Não é para a sociedade se organizar para brigar com o prefeito, para bater no prefeito, para reclamar do prefeito, não. Este mecanismo de governança é colaborativo. Ele se junta às pessoas, apresentam as propostas, validam as propostas para ajudar, para colaborar com a cidade, com a prefeitura, para que o resultado seja melhor. Então, quando esse é o espírito, não há motivo para que o gestor público, que o prefeito, recuse essa ajuda, recuse essa contribuição. E é esse somatório que permite que a gente consiga plantar um projeto e, no futuro, colher esse projeto. Como dizia o Peter Drucker, a melhor maneira da gente prever o futuro é criar o nosso futuro. Essa é a melhor maneira da gente prever o futuro. Então, nós precisamos organizar a sociedade para propor este futuro. E aí é importante a gente deixar claro que as pessoas dizem, mas a prefeitura não pode fazer isso? Não seria obrigação, não seria um dever da prefeitura fazer isso? Não, não é. E a prefeitura não deve fazer isso. Mesmo que ela tivesse condições, mesmo que ela tivesse recurso, tivesse equipe, que ela tivesse um prefeito visionário capaz de perceber essas coisas, a gente entendeu aqui que isso não deveria ser proposto pela prefeitura. E sabe por quê? Se o atual prefeito faz um projeto, contrata uma empresa especializada, porque é o que vai precisar acontecer, contrata uma empresa especializada para fazer um planejamento de longo prazo, uma consultoria de renome internacional, um projeto para 20 anos. Nesses 20 anos, vão passar 5 prefeitos na cidade. E nenhum de nós tem a garantia de que haverá continuidade no processo político-partidário e muito menos ideológico. Nós não temos essa garantia. Então, pode existir uma fadiga política no meio do caminho e a população querer trocar, querer mudar. E o problema é que se o projeto de 20 anos estiver alinhado, carimbado, ele estiver identificado com um determinado prefeito ou uma determinada gestão, eu não sei aí na sua cidade, você que está nos assistindo, mas, de modo geral, se ganhar um adversário político daquele prefeito, o que vocês acham que vai acontecer com aquele planejamento? Com aquele projeto de 20 anos, de 5 gestões? Se no meio do caminho ganhar o pior adversário daquele prefeito. Vocês acham que o projeto continua? Na grande maioria das cidades, esse projeto vai para a 6ª sessão, direto para o lixo. Mesmo que seja um bom projeto. Mesmo que seja a melhor proposta para a cidade. Não importa, porque ela está contaminada com política partidária. Ela está contaminada com ideologia. Então, por esta razão, nós entendemos que este tipo de projeto não deve ser feito pela prefeitura. Mas ele deve ser feito, porque é importante a cidade saber para onde está indo. Então, aqui sim entra a necessidade, a conveniência de que este projeto seja feito pela sociedade civil organizada. Ela é a dona do projeto. Ela assume paternidade do projeto. Ela banca e paga a conta para elaborar esse projeto. E assim protege o projeto e o planejamento contra a descontinuidade política, contra a descontinuidade ideológica. E aí, aquilo que é estratégico, que é importante, deve ser mantido pela própria sociedade, que a cada eleição vai propor novamente a todos os candidatos, indistintamente, que eles assumam o compromisso de continuar o que está dando certo, continuar aquilo que é necessário para que o projeto de longo prazo seja alcançado. Entendeu? Então, por isso é que a gente entende que este projeto de longo prazo não é responsabilidade da prefeitura, não deve ser feito pela prefeitura, mas é importante que seja feito. E aí é o papel da comunidade. Aí nós estamos falando de governança colaborativa. A sociedade faz colaborando com a prefeitura.
Isso demanda planejamento de longo prazo. E aí o Peter Drucker tem uma outra frase que eu acho muito interessante, que é essa: o planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões que nós estamos tomando hoje, das decisões presentes. Olha que importante isso. O planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras. Ele lida com as consequências, com o resultado das decisões que serão tomadas agora. Ou seja, a próxima gestão, 2021 a 2024, vai estar tomando decisões, vai estar fazendo escolhas, vai estar propondo coisas que poderão impulsionar a cidade para o futuro ou poderão ancorar a cidade no passado. Olha a gravidade disto, a importância disso, o quanto isto é relevante para a vida dos cidadãos. Então, vamos manter isso de maneira bem clara na nossa mente. O planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com a consequência do que nós estamos fazendo hoje. E aí a importância da sociedade desempenhar um papel que a prefeitura não tem como fazer, e nem deveria fazer, para que a cidade caminhe numa direção de êxito, de bons resultados para todos. Então, dentro desta lógica, é que a gente trabalha com o planejamento de longo prazo. Aqui em Maringá, como a sociedade organizada ela é muito bem estruturada, é muito voluntária, tem um capital social muito elevado, durante a nossa gestão, e isso eu diria que deve ser o jeito progressista de governar. Isso aconteceu aqui em Maringá e se espalhou pelo Brasil, e é muito importante que você, que está disputando uma eleição pelo Partido Progressista, use esse instrumento, esse argumento. A gente, às vezes, é muito bombardeado no período da campanha agora, dizendo que o progressista está envolvido nisso, naquilo, naquele outro. Sim, mas e as coisas transformadoras que o progressista implantou no Brasil? Ninguém fala. Mas é importante a gente colocar isso. O primeiro observatório social do Brasil foi feito aqui em Maringá. Vocês vão ver aí embaixo, na última linha aí, o primeiro observatório social surgiu há 8 anos na cidade de Maringá, no Paraná, e atualmente são mais de 100 unidades municipais em 19 estados brasileiros. O que é o observatório social? No primeiro ano do meu mandato, eu fui procurado por lideranças da sociedade civil organizada, da qual, inclusive, eu fazia parte antes de ser prefeito, e eles me procuraram dizendo o seguinte: nós gostaríamos de colaborar com a prefeitura, criando o que nós chamamos de observatório social, onde pessoas voluntárias da comunidade, auditores aposentados da Receita Federal, auditores da Receita Estadual, advogados, contadores, professores catedráticos da universidade aposentados, querem dedicar voluntariamente o seu tempo para acompanhar os gastos da prefeitura, saber como a prefeitura aplica o nosso dinheiro. E a gente queria saber se a prefeitura tem disposição de fazer uma parceria conosco e nos permitir que a gente acompanhe desde o processo licitatório, da montagem da licitação, do termo de referência, até a entrega final dos produtos depois que se conclui o processo de compra. E nós fizemos essa parceria. Eu aceitei de bom grado essa disposição, dei total abertura e acesso para o Observatório Social a toda a documentação e a todos os departamentos da prefeitura. Eles tinham carta branca para entrar onde quisessem, a hora que quisessem, e levantar os documentos que eles precisavam. Mas por que a gente fez isso? Em primeiro lugar, nós fizemos isso porque eu não tinha nenhuma intenção de fazer nada errado. E se eu não tenho intenção de fazer nada errado, do que eu vou ter medo? Por que temer? Por que não permitir que a sociedade participe do processo e colabore com a prefeitura? Se a gente tivesse a intenção de fazer alguma mutreta, fazer alguma coisa, algum desvio,
aí, obviamente, que fica sempre, daí não dá. Mas como não era essa a nossa intenção, por que não? E não apenas abrimos as portas, mas em algumas ocasiões eu pedi, pessoalmente, formalizei ao Observatório Social uma solicitação para que eles entrassem em determinados processos específicos e fizessem uma varredura no processo inteiro para mim, para a gente poder ter segurança e certeza de que aquelas coisas estavam andando corretamente. E olha, foi muito importante. Aprendemos muitas coisas, economizamos muito dinheiro e produzimos transformações extraordinárias aqui na cidade por conta dessa parceria. Aqui em Maringá nós temos um almoxarifado da cidade, onde ele é um almoxarifado central. Quando eu assumi a prefeitura, tínhamos 17 almoxarifados espalhados pela cidade toda. Consolidamos tudo em um só, totalmente informatizado. Tudo que entra lá com código de barra, o que sai de lá com código de barra, a inteligência artificial avaliando o consumo de cada tipo de produto em todas as secretarias e identificando onde estão os desvios, onde é que tem uma secretaria consumindo mais do que a média e por que ela está fazendo isso, o que está gerando essa demanda. E situações em que a gente conseguia controlar de maneira muito clara o que estava sendo comprado com o que estava sendo entregue. Às vezes, a gente é muito cuidadoso na elaboração de um processo de licitação, de um terminal, de um termo de referência, exigindo coisas que nos garantam a qualidade daquilo que a gente está comprando com dinheiro público. Só que na hora do cidadão entregar, a gente não confere se o que foi recebido tem a mesma especificação daquilo que foi comprado. Sabe por quê? Quem faz o processo licitatório e quem faz toda a compra é um grupo de pessoas. Mas, às vezes, a entrega desse produto é feita em áreas diferentes da prefeitura. Entregue a pessoas que não participaram do processo, que nem conheceram as especificações que foram estabelecidas. E eu posso dizer para vocês que aconteceu com clareza um caso desse, quando nós compramos móveis feitos sob medida para as creches e escolas. Cada escola, o arquiteto que ganhava a licitação fazia diferente, então os móveis tinham que ser feitos sob medida. E aí tivemos todo o cuidado, junto com a sociedade organizada, com o Observatório Social, para exigir a espessura do MDF, para exigir a densidade da madeira que estava sendo colocada, os puxadores tinham que ser de metal, não podia ser de plástico, isso e aquilo. Só que esses armários foram entregues na escola rural, foi entregue na escola lá no bairro, e a diretora estava doida para ver o armário montado, mas ela não sabia se o MDF das prateleiras era aquele que realmente a gente exigiu na licitação. E como que ela vai saber? Que especialidade ela tem para poder afirmar que aquilo que ela está recebendo lá na escola é efetivamente o que foi comprado? E foi aí que o Observatório Social fez toda a diferença. Quando pessoas indicadas pela sociedade, de uma fábrica de móveis que trouxe um funcionário voluntário para entrar lá no processo e conferir, porque ele entende, ele conhece. E ele se colocou como voluntário para fazer parte da comissão de recebimento de materiais e ir para a escola, o outro voluntário foi em outra escola, o outro foi em outra creche, para acompanhar e saber se o que nós estamos recebendo é aquilo que de fato nós compramos. E sabe o que a gente descobriu? Que a prefeitura perde dinheiro, sim, muitas vezes em licitações que são armadas, que são forjadas, mas a gente perde muito mais quando a gente recebe menos em qualidade e em quantidade do que aquilo que a gente comprou. E isso pouca gente confere. Então, aqui está o processo importante da governança compartilhada, da governança colaborativa. Quando a sociedade nos ajuda a fiscalizar, nos ajuda a acompanhar tudo isso e ter a certeza de que o recurso que foi alocado é o recurso foi aplicado corretamente, com transparência, com eficiência, com segurança de que estamos oferecendo à população a qualidade daquilo que ela merece ter. Então, esse é o conceito, e aí eu termino essa fase mostrando para vocês essa fotografia aqui, aliás, essas fotos, são 3. A foto do meio é a rua da minha casa. Eu moro nessa rua. E essa foto foi tirada agora no mês de junho. Então, no final, meados de maio,
até o mês de julho, os ipês roxos, eles florescem. E aí fica desse jeito a rua. Olha que coisa fantástica. Agora, nessa época do ano, exatamente em setembro, outubro, nós temos ruas da cidade inteiras completamente amarelas, porque as árvores têm flores amarelas. E às vezes o chão fica coberto, é um tapete de flores. E existe uma outra época do ano em que nós temos os flamboyants em determinadas ruas e áreas da cidade, que têm flores cor de laranja. Árvores ficam repletas de flores cor de laranja. Então, cada época do ano, em cada lugar diferente da cidade, nós temos uma arborização urbana que nos dá sombra, nos dá um bom microclima, mas também nos dá um visual que acalma, que tranquiliza, que nos dá orgulho de morar nessa cidade. Não é bacana isso? Só tem um detalhe. Para que a gente pudesse ter isto hoje, alguém teve que pensar em como isso ia ficar, teve que planejar que lugares da cidade plantaria que tipo de árvore, teve que propor isso 30, 40, 50 anos atrás. Esta foto que tem a rua da minha casa, essas árvores foram plantadas há 30 anos atrás. Mas alguém pensou nisso. E sabe da coisa mais legal desse processo? Isso também é planejamento de longo prazo. Gente, alguém pensou nessas coisas com muita antecedência. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quem pensou nisso, quem projetou esta arborização na nossa cidade, não foi a prefeitura. Isso foi resultado de contribuição, de projeto do setor privado, de pessoas que, fora da prefeitura, bolaram tudo isso, criaram esse conceito e ofereceram isso de presente para Maringá. Isso é governança colaborativa. Olha o impacto que isso produz na vida das pessoas, olha o impacto que isso produz na qualidade da nossa cidade. E nós entendemos que todos os candidatos a prefeito deveriam estar abertos, com a mente aberta, para receber colaboração. Vocês vão ser chamados em entidades, talvez para algum debate na associação comercial, em algum setor da sua comunidade, e às vezes eles pressionam a gente. Às vezes eles cobram da gente alguma coisa, eles querem que a gente firme um compromisso. Entenda isto de uma forma diferente. Entenda isso como uma oportunidade de colaboração. Aproveite esse momento e faça o discurso da governança colaborativa e diga que está totalmente aberto ou aberta a receber essa parceria, a receber essa contribuição pelo benefício da cidade. Surpreenda as lideranças da sociedade organizada com a sua receptividade a um processo que traz a experiência, a bagagem do setor privado para dentro do setor público, com o propósito de construir uma cidade melhor. Você vai ver que belo resultado isso vai produzir. Enfim, eu quero mostrar para vocês agora alguns exemplos de cidades que estão fazendo isso. E nós vamos ver um pequeno filminho de como a cidade de Goiânia tratou esse assunto. A sociedade criou lá o que eles chamam de CODESE, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico da cidade de Goiânia, e como que eles projetaram a Goiânia que eles gostariam de ter em 2033, que é quando a cidade vai completar 100 anos. Como que a cidade, as lideranças da comunidade trabalharam diversos setores, produziram uma proposta que foi entregue a todos os candidatos a prefeito na eleição passada. Dá uma olhadinha no vídeo. Olha só que coisa bacana.
cidade não é apenas uma área urbanizada, onde se aglomeram pessoas, carros e prédios, não. Cidade é onde a nossa vida acontece. No documento Goiânia 2033, pensamos a cidade e planejamos o nosso futuro norteados por 4 eixos estruturais: desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental e urbano, desenvolvimento social e gestão pública. Esses eixos, trabalhados estrategicamente, são o melhor caminho para alcançarmos a Goiânia que queremos. CODESE é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia, uma entidade apartidária e sem fins lucrativos. Uma iniciativa da sociedade civil organizada disposta a trabalhar e a investir recursos a fim de quê? De elevar a competitividade da capital goiana para promover o aumento da renda e a qualidade de vida dos nossos cidadãos. O CODESE reúne hoje mais de 40 entidades da sociedade civil organizada. Fato inédito na história de Goiânia. Uma união jamais vista. E esse é um dos principais motivos para que, em seu centenário, essa capital esteja entre as melhores cidades do mundo para se viver. Além do comprometimento e envolvimento da sociedade civil organizada com o projeto Goiânia 2033, o CODESE trabalha com 2 elementos determinantes para o sucesso: planejamento e ações efetivas. Nosso objetivo é elevar o IDH de Goiânia para estar entre as 10 melhores cidades brasileiras para se viver até 2033, hein? O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é uma medida comparativa usada para classificar os países, estados e municípios pelo seu grau de desenvolvimento humano. Para isso, são analisadas 3 dimensões: saúde, educação e renda. Esses estudos, realizados nas câmaras técnicas, definiram 12 prioridades estruturantes para alcançarmos nossos objetivos até 2033, quando Goiânia completará o seu centenário, tendo como ponto de partida o Planejamento Goiânia 2033, e sendo o prefeito eleito no pleito de 2016, o presidente de honra do CODESE. Estamos preparados para melhorar significativamente a qualidade de vida do goianiense. Agora conheça cada uma das 12 prioridades. Entre as ações está a busca de padrões de excelência na gestão pública municipal por meio da informatização, da otimização de recursos, do foco em resultados, da gestão orientada por processos de avaliação contínua e, acima de tudo, tratando o cidadão como um cliente. Vai buscar a qualidade plena na educação infantil e fundamental 1, ampliando as condições de acesso, permanência e desempenho escolar. Ou seja, a Goiânia que queremos não pode ter nenhuma criança fora da escola. A liderança e protagonismo de Goiânia nas demandas da região metropolitana transformará a nossa realidade, nos tornando referência nas questões de saneamento básico, drenagem, segurança, itens essenciais para a gente atingir o IDH ideal que traçamos como objetivo. Goiânia também será referência nas áreas do agronegócio, saúde, turismo. Atuará proativamente na aprovação de legislações que promovam a sustentabilidade. Realizará intervenções urbanísticas com foco no cidadão. Verá resolvidas as questões de mobilidade urbana e transporte coletivo e desenvolverá políticas de cidadania inclusivas. Proporcionará o aumento da competitividade dos setores vocacionais da cidade e desenvolverá a economia do município, focando na vocação para serviços de transporte e logística. E com a implantação destas prioridades, foco no planejamento e muita ação, vamos transformar Goiânia em referência mundial. A primeira cidade planejada do Brasil será também a primeira do país a figurar, já no seu centenário, estar entre as 10 melhores do Brasil em qualidade de vida, segundo o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Agora já não é mais sonho, né? É planejamento, trabalho e realidade em construção. Goiânia conta com você, para que em 2033 possamos comemorar esta conquista. Fala a verdade. Legal, né? Não foi bacana isso? Então,
outras cidades estão fazendo. Olha que contribuição os candidatos a prefeito receberam da sociedade em 12 áreas diferentes, e cada uma dessas áreas eles mandaram várias ações, sugestões de ações a serem desenvolvidas durante o mandato. E fizeram isso a tempo dos candidatos poderem inserir essas propostas nos seus planos de governo. Isto é uma sociedade organizada, uma sociedade colaborativa. Aqui em Maringá a gente já faz isso há muitos anos e acabou de ser entregue, começou a ser entregue nesta segunda-feira, as propostas estratégicas para os planos de governo 2021-2024. A cidade de Bauru também acabou de fazer isso, também eles têm um CODESE lá, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Estratégico. A cidade de Marília também acabou de apresentar a sua proposta. A cidade de Caxias do Sul também fez isso. O MOB Caxias, o Mobiliza Caxias, a nossa cidade, o nosso futuro, eleições 2020, apresentou um documento muito consistente para todos os candidatos a prefeito. Todos eles estiveram na reunião presencial, gente, agora, no meio da pandemia, para ir buscar o seu volume e, com isto, construírem uma parceria com a sociedade organizada. Isso é governança colaborativa. É isso que a gente quer estimular, é isso que nós gostaríamos que vocês, candidatos progressistas, estivessem preparados para aceitar, absorver e implantar, apoiar. É claro que não cabe à prefeitura criar esse mecanismo. A sociedade é que tem que estar preparada para isso, tem que estar madura para isso, disposta a isso, e se ela assim estiver, aí sim, você como candidato, você como prefeito ou prefeita, deve apoiar, deve abrir as portas e construir essa parceria. Muito bem. A última parte da nossa conversa de hoje é sobre recursos, dinheiro, onde arrumar dinheiro para que você possa prometer agora na campanha coisas que efetivamente serão possíveis, factíveis e realizáveis. Então, existem várias fontes de recurso e a gente precisa analisar um pouquinho cada uma delas. Nós vamos repassar aqui um pouco cada uma dessas alternativas. Existem as fontes de recurso multilaterais. Multilaterais são os bancos de desenvolvimento, por exemplo, o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, o Banco Mundial, que obviamente atende todos os países do mundo. Estas organizações, que a gente chama de agências multilaterais, agências de financiamento multilateral, elas atuam em vários países, elas têm programas e têm recursos para investimento nesses programas. Aqui em Maringá, por exemplo, o nosso programa do sistema viário, a melhoria do sistema viário da cidade, a construção das canaletas exclusivas de ônibus que eu mostrei para vocês, e uma série de outros investimentos no sistema viário, foram um programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao qual a gente apresentou o projeto e recebemos os recursos para poder fazer esses investimentos. Então, essas instituições multilaterais, elas têm programas específicos e, se você encaixar as suas necessidades, as necessidades da sua cidade nesses programas, vale a pena, então, você recorrer, porque o dinheiro está lá, está disponível, os juros são bastante baixos e isso permite que você consiga implantar alguns projetos. Só tem um detalhe importante. O que a gente chama de pipeline, que é o tempo que leva do momento que você desenvolve, cria o projeto de acordo com os programas que o banco tem, até esse projeto ser elaborado, executado em termos de projeto, viabilidade econômica e ser aprovado pelo banco, normalmente leva 2 anos, 24 meses. Dificilmente você faz em menos tempo do que isso. E é porque é o tempo que realmente leva para você elaborar um projeto com esse nível de complexidade. Então, se você não começar imediatamente, logo no primeiro ano do seu mandato, é possível que você não consiga ver os resultados desse trabalho sendo implementados. Então, é uma fonte de recurso importante, está disponível, você precisa alinhar os projetos com os programas que eles têm, mas precisa começar cedo.
Agências bilaterais de investimento. Aí nós estamos falando de agências que não são de vários países, mas de um país especificamente. E existem vários países que têm essas agências de cooperação. Os Estados Unidos têm, a França, a Itália, existe a Alemanha, tem. Vários países que têm programas de cooperação bilateral e que eles também têm a sua própria filosofia de investimento. Se você tiver projetos alinhados com estas filosofias de investimento, você pode pleitear recursos, se integrar a esses programas, participar de editais que essas organizações oferecem, para que você, então, consiga implantar os projetos da sua cidade com esses recursos. E aí não depende do orçamento da tua prefeitura, você vai conseguir fazer coisas usando essas alternativas. Mas é preciso mapear primeiro quais são essas agências, que tipo de projetos elas financiam, avaliar se você tem projetos nessa área e, se tiver, aí sim, buscar fazer esse tipo de entendimento. Mas isso não precisa ser feito depois. Claro que a gente podia ter comentado isso com vocês um pouco antes e vocês teriam tido a oportunidade de ver das suas propostas de governo e daquilo que a sua comunidade precisa, onde que você teria condições de acessar recursos e agora, durante a campanha, dar segurança para os seus eleitores, que você sabe onde buscar o dinheiro para colocar em prática aquilo que você está prometendo. Existem recursos dos programas federais. O governo federal tem programas, a gente falou ontem um pouquinho sobre isso também, e aqui é o Siconv que é a ferramenta importante desse processo. O Siconv é um sistema aberto de consulta pública, disponível na internet, que tem como objetivo permitir a realização dos atos e procedimentos relativos à formação, execução, prestação de contas, informações de tomada de contas especiais de todos os convênios que as prefeituras fazem com o governo federal. Convênios, contratos de repasse e termos de parceria feitos com a União. No Siconv você consegue monitorar todas as oportunidades de recursos disponíveis do governo federal para programas da cultura, do esporte, de habitação, de qualquer coisa, de todos os setores. E aí você vê onde estão as necessidades do seu município, os projetos que você está apresentando agora na campanha, e saber se você vai poder apresentar esses projetos dentro do sistema e se habilitar a receber recursos federais para o seu empreendimento. E uma coisa que eu dou tranquilidade para vocês: bons projetos sempre conseguem dinheiro. Desde que o seu projeto seja bom, consistente, que seja um projeto que efetivamente demonstra ser transformador, você não vai ter dificuldade para conseguir o dinheiro. Apesar da pandemia, obviamente, diminuir o volume. Mas se o seu projeto for o melhor de todos, com certeza ele vai receber. Fundos municipais de financiamento. Essa é uma modalidade completamente nova, ainda no Brasil desconhecida. Ela foi lançada pela primeira vez no mundo agora, no Fórum Mundial de Urbanismo, que aconteceu em Abu Dhabi em janeiro desse ano, promovido pela ONU. Foram apresentadas as primeiras propostas da criação de fundos municipais para investimentos em projetos infraestruturais e projetos transformadores nas cidades. É mais uma alternativa de recurso, não necessariamente de recurso de bancos de desenvolvimento, mas sim recursos de investimento privado que podem ajudar a levantar projetos estratégicos. Isso está associado ao que nós chamamos de Blend Finance. O Blend Finance também é uma modalidade completamente nova, ela está sendo desenvolvida agora, onde existe uma mistura. Blend é mistura. É uma mistura de fontes de financiamento. E eles trabalham com 3 fontes especificamente. Uma delas é o que a gente chama de recursos de desenvolvimento. São os recursos colocados nos bancos de desenvolvimento. O BNDES, por exemplo, é um banco de desenvolvimento aqui, mas existem outros no Brasil. Bancos de desenvolvimento que financiam a Caixa Econômica, é um banco de desenvolvimento, que financiam projetos estruturantes para a nossa comunidade, para o nosso país. Então, parte do dinheiro vem dos bancos, parte do dinheiro vem de filantropia. E o que é filantropia? Entidades, associações, ONGs que colocam dinheiro à disposição para produzir impactos que sejam relevantes.
Um dos conhecidos nessa área é o próprio Bill Gates. O Bill Gates pegou a maior parte da fortuna dele e colocou numa fundação, que é a Fundação Bill e Melinda Gates, o nome dele e da esposa, onde ele hoje dedica a maior parte do seu tempo. E esta fundação, então, sai financiando projetos estruturantes e transformadores. E eu me lembro de ter acompanhado, por exemplo, um dos projetos que o Bill Gates se envolveu, um projeto interessante. Ele tem aquele da vacina da poliomielite e outras coisas, mas tem projetos estruturantes. Ele financiou um programa de transformação de esgoto, né, em água potável. E eu me lembro de ter visto no documentário onde ele estava fazendo isso, que ele foi lá na estação de esgoto e pegou um copo de água depois que o esgoto foi tratado e tomou na frente das câmeras, para provar que efetivamente o esgoto tinha se transformado em água pura e potável. Mas por que ele financiou isso? Porque existem lugares do mundo onde a água é um bem tão raro, mas tão difícil de ser obtido, que ele precisa ser reaproveitado. A água da chuva precisa ser transformada em água para ser utilizada ou até em água potável, e o esgoto também. O esgoto, em grande parte, é água. Ele precisa ser purificado e, a partir daí, ser transformado em água potável novamente. Então, existem fundações como esta, a Fundação do Bill Gates, que financia projetos estratégicos. Precisa saber se você tem um projeto estratégico, um projeto interessante na sua cidade, que possa ser uma referência para outras cidades. Não precisa ser assim tão radical quanto esse, transformar água em esgoto, mas um projeto que seja passível de se tornar uma referência, e aí você vai poder buscar dinheiro de filantropia. Então, no Blend tem o dinheiro de fundos de desenvolvimento, de bancos de desenvolvimento, tem o dinheiro da filantropia e, finalmente, tem o dinheiro privado, de pessoas que querem investir nisso. Então, vamos supor que agora dá para fazer um projeto na área de saneamento. O saneamento vai cobrar a água, vai cobrar o esgoto dos usuários. Então, é um projeto estruturante, transformador, fundamental para uma cidade, mas que gera receita, ele tem fluxo de receita. Então, tem capital privado interessado em investir nisso. Aí eles juntam tudo, juntam o desenvolvimento, a filantropia e o dinheiro privado, e conseguem produzir uma equação que dá um resultado muito mais rápido e menos burocrático. Então, o Blend Finance é isso, é uma modalidade nova, mas ele existe e pode te ajudar. E, finalmente, a PPP, que é o financiamento privado de estruturas públicas. Parceria público-privada. Os municípios podem desenvolver projetos e uma lei específica de PPP para abrir espaço para que empresas privadas possam investir no seu município em estruturas públicas que você precisa desenvolver. E hoje no Brasil a gente já tem situações interessantes até de escolas, cidades que fizeram editais, fizeram licitações para que empresas privadas construíssem escolas para o município. E o município, em vez de ter que dispor daquele capital, ele paga um aluguel pelo uso daquele prédio que foi feito especificamente, mediante todos os critérios, para ser uma escola. E, evidentemente, que para quem constrói, se você constrói um prédio com um contrato de aluguel de 30 anos, então o prédio se paga e ainda dá lucro. E é isso que muitas empresas fazem. Então, as prefeituras podem abrir PPPs para fazer estrada, para construir água e esgoto, saneamento. Os governos podem abrir PPPs para diversos tipos de atividade, hospitais, escolas, e é uma fonte de recurso. Às vezes a prefeitura não tem o dinheiro para fazer a obra, mas ela tem condições de pagar o aluguel. Então, é uma oportunidade que já existe, já está implementada em vários lugares do Brasil, está disponível para qualquer cidade estudar e desenvolver os seus projetos. Podem resolver problemas de lixo, podem resolver diversos tipos de demandas que a sua comunidade tem, usando recurso privado para isso. Então, não há dificuldade para que a gente possa encontrar a fonte correta para os recursos e executar as obras que você precisa.
o recado que eu deixo é o seguinte: os deputados hoje, federais, eles têm o que a gente chama de emenda impositiva. O que é isso? O deputado destina recurso para os municípios da base dele, para projetos específicos, e quando se trata de uma emenda parlamentar impositiva, o governo terá que liberar o dinheiro, obrigatoriamente. Não tem escapatória. Então, se o deputado aportou dinheiro no seu município e for uma emenda impositiva, você vai receber o dinheiro. Então, a primeira coisa para a gente ter recurso no município é articulação política. Quem é o seu deputado? Quem é o deputado que pode assumir compromisso com o seu município? É importante que o prefeito estabeleça esse tipo de relação, identifique os deputados para quem você pode pedir e apresentar bons projetos. Tem que ser um projeto bacana. Um projeto que depois você tem que dar crédito para o deputado. Você tem que trazer o deputado na inauguração, você tem que realmente demonstrar que o deputado fez o dever de casa. Ele foi eleito para ser representante do povo e, de fato, ele trouxe o recurso necessário para isso. Então, aquelas briguinhas políticas, às vezes o deputado é de outro partido, tem algum tipo de rixa, isso, infelizmente, só prejudica a cidade. Uma vez que os dois estão eleitos, o prefeito e o deputado, passa a régua, passa a borracha, e agora vamos trabalhar junto pelo interesse da comunidade. Construir bons relacionamentos parlamentares é fundamental. Só que tem uma coisa: se o deputado conseguir o dinheiro, coloca lá numa emenda impositiva o recurso para o seu município, você, como gestor, tem que cumprir o dever de casa. E aí é importante você avaliar isso. Você tem que ter certidão negativa. A cidade tem que estar em condições de receber o dinheiro. Se estiver devendo, estiver pendurada em algumas coisas no Tribunal de Contas ou com o próprio governo, então vamos ter dificuldade. Você não vai conseguir o dinheiro, apesar de ele estar garantido lá na emenda impositiva para você. Além de estar com todas as certidões, você tem que ter, obviamente, um bom projeto que se afina com aqueles programas e com o recurso que o governo federal dispõe. E você tem que ter o dinheiro da contrapartida. A gente comentou isso aqui no primeiro dia, o dinheiro da contrapartida, porque às vezes você consegue pegar um projeto na área do esporte, por exemplo, só que o Ministério do Esporte exige 20% de contrapartida. Você vai fazer um centro esportivo que custa 1 milhão, você tem que colocar 200 mil da prefeitura. E se você não tiver como comprovar que tem os 200 mil, então os outros 800 não vêm. E você tem um baita de um prejuízo, deixa de atender a sua população. Então, bons projetos, certidão em dia e o dinheiro reservado para contrapartida são fundamentais para que esta fonte das emendas parlamentares possa efetivamente chegar no seu município. Dado o recado? Então é isso. Hoje a gente teve a oportunidade de conversar aqui sobre essas questões de política pública, de política partidária, como lidar com essas coisas, a governança colaborativa, e fique tranquilo, tem dinheiro para financiar os seus projetos. Muito obrigado. Encerramos aqui hoje o terceiro módulo e eu agora estou disponível para responder as perguntas de vocês. Silvio, nós temos algumas perguntas bem legais para você responder. A Rosângela, ela é candidata a vice no município de São João do Piauí. E ela quer saber o que é essencial, o que não pode faltar para o primeiro ano de governo. Olha, muito importante, Rosângela, né? Rosângela. Muito importante, Rosângela, que o primeiro ano de governo ele tem algumas coisas emblemáticas. Os primeiros 100 dias. Nos primeiros 100 dias, os gestores serão cobrados. O que foi feito nos primeiros 100 dias? Então, agora, durante a campanha, você tem que propor coisas que você sabe que são viáveis, possíveis de você entregar já nos primeiros 100 dias. Primeiros 100 dias de governo, a imprensa quer saber, todo mundo quer saber, porque é um aferidor, é um medidor de como vai ser o resto, de qual é a capacidade de gestão, de andamento, de entrega dos candidatos. Então, esse é o primeiro quebra-mola que a gente precisa passar e ele é muito importante. Uma outra coisa muito importante é que, no primeiro ano de governo, no mês de setembro, você vai ter que entregar na Câmara de Vereadores o PPA. É o Plano Plurianual. No PPA, você vai ter que apresentar
como que você pretende executar aquilo que você prometeu durante a campanha ao longo do seu mandato inteiro, nos 3 anos seguintes do seu mandato e no primeiro ano do mandato seguinte. Por quê? O orçamento do primeiro ano do mandato, ele é apresentado no ano anterior. Então, se você e o seu candidato a prefeito ou a sua candidata a prefeita ganharem a eleição aí, vocês vão, no ano que vem, executar o orçamento feito pela atual administração, aprovado pela atual administração. Então, vocês não terão feito o seu orçamento próprio, mas vocês terão a oportunidade, até o mês de setembro, de elaborar o PPA para os próximos 3 anos da sua gestão e, evidentemente, para o primeiro ano da gestão seguinte, do mesmo jeito que você recebeu, você vai ter que entregar. O prefeito vai ter que ter um orçamento aprovado pela Câmara, que tem que ser aprovado no ano anterior, para ele poder trabalhar. Então, é muito importante que você faça essa análise e que possa fazer o diagnóstico preciso de como está a situação do seu município, principalmente junto ao Tribunal de Contas da União, isso é muito importante, junto ao Tribunal de Contas do seu estado, e saber como é que está a situação das suas certidões. Aliás, uma coisa interessante, viu, que eu queria comentar com todo mundo, pegando esse gancho da Rosângela aqui, existe um aplicativo chamado GovFácil. É muito interessante esse aplicativo, porque ali você pode ter no seu celular, na palma da mão, e aí que eu quando fui prefeito, se eu tivesse isso. Nesse aplicativo, você consegue ver na hora, online, como está a situação da sua prefeitura no Tribunal de Contas, todas as certidões que você tem no governo federal e também como está a situação jurídica dos processos da prefeitura, que às vezes pode gerar impedimentos. Então você tem todo o mapa, todo o raio-x na hora, online, porque esses dados são atualizados permanentemente nas bases de cada órgão que emite a certidão. Então, você vai saber ali exatamente qual é a situação do seu município. Eu tinha que destacar pessoas para ficar pesquisando isso o tempo todo na internet, de vários lugares. Só para você ter certidão para pegar o dinheiro, são mais de 13 certidões diferentes, de órgãos diferentes. E aí o pessoal tinha que ficar pesquisando isso. Hoje tem aplicativo. Você paga uma anuidade, uma mensalidade lá, e tem isso na sua mão. O prefeito tem isso na mão. Não precisa ficar perguntando para ninguém, não. O secretário de Finanças pode ter tudo isso na sua mão. Isso é fundamental que você faça logo no primeiro ano. E aí faz a sua programação, composição de uma boa equipe para a sua programação do que vai ser feito ao longo dos próximos anos. Mas no primeiro ano, essas duas coisas são importantes. 100 dias de governo e PPA. Excelente, Silvio. A próxima pergunta é do Paulo. Ele é candidato a vereador no município de Patos, acho que é na Paraíba, né, Patos. Pediu dicas do que deve ser evitado num plano de governo. Olha, eu preparei um manual, né, eu coloquei aqui no nosso chat. Que está disponível aí no site da Fundação Milton Campos, com algumas coisas que a gente não deveria colocar como compromisso de campanha. Plano de governo agora já está registrado, agora já está lá no TRE, não tem mais o que fazer, não tem como voltar atrás, né? Já está registrado junto com a candidatura. Mas tem certos compromissos que serão demandados durante a campanha e que você não deve assumir de jeito nenhum. São armadilhas que a tal famosa casca de banana, né? Que é colocada lá justamente para você escorregar, embora em alguns casos a demanda até seja legítima. Mas o importante, Paulo, que eu queria colocar é o seguinte: a gente nunca deve prometer aquilo que você não tem certeza que você consegue entregar. Se você não tem certeza, mas você acha que a demanda é correta, que ela é justa, então você diga, olha, eu acho que a sua demanda é justa, correta, vou trabalhar para isso, mas eu não posso te prometer porque não está dentro da minha governabilidade, não está exclusivamente na minha condição de executar. Mas tenha em mim um soldado comprometido, dedicado, para que a gente busque alcançar esse objetivo. É melhor a gente ser honesto,
é melhor a gente colocar as coisas nesses termos do que assumir compromissos que você não tem certeza se vai poder cumprir, porque isso depois fica como uma marca, uma mancha no seu currículo político. Isso vai ser levado como uma herança depois. Você vai passar o resto da vida tendo que explicar por que você prometeu uma coisa que você não cumpriu ou que você não podia ter cumprido. Então, se você... as pessoas vão dizer, mas se você já sabia que não podia fazer, por que prometeu? Estava querendo me enganar? Ou então, você desconhece. Não, se você desconhece, também não é a pessoa qualificada para receber o meu voto. Então, é muito importante, antes da gente assumir compromisso, a gente ter certeza de que sabe do que nós estamos falando e que é possível, efetivamente, cumprir essas coisas. Excelente. Agora a pergunta da Fabiana. Ela é candidata a vereadora pelo município de Ponta Grossa, no Paraná. A Fabiana está aqui com a gente. Ela é bem atuante, bem participativa. Obrigado, viu, Fabiana? Obrigado pela sua participação. E ela tem duas perguntas hoje. Tem essa e tem a próxima. A primeira, ela quer saber como que pode ser abordada a questão do envelhecimento como bandeira política. Opa, isso é uma coisa interessante. Por exemplo, Fabiano, uma coisa interessante que a gente pode trabalhar é o seguinte: vai haver um aumento expressivo de demanda por serviços para a população idosa por parte da prefeitura. A prefeitura vai ter que atender essa população. E uma das coisas importantes para a gente fazer é fortalecer o Conselho do Idoso e saber que o idoso e o adolescente podem receber recursos de renúncia fiscal. Sabe o que é isso? Quando você pode destinar uma parte do seu imposto de renda, que você teoricamente deveria pagar para o governo, você pode destinar para políticas públicas de atendimento ao idoso ou ao adolescente. Então, uma bandeira legal para você, que é candidata a vereadora, é fortalecer na sua comunidade a participação, a renúncia fiscal de empresas do seu município ou de pessoas físicas para programas destinados ao idoso. Isso é um negócio bacana de fazer. A outra coisa interessante é atender algumas necessidades específicas. A gente falou ontem, você se lembra de ter visto aqui, sobre um programa, por exemplo, do condomínio do idoso. É um programa estadual, mas você pode defender isso, que você vai trabalhar para que o seu município venha a pleitear a construção de condomínio de idoso e, inclusive, estudar mecanismos pelos quais a sua prefeitura possa viabilizar o investimento em condomínio de idoso. E tem várias fórmulas interessantes para fazer isso. Eu não tenho como explicar agora porque é complexo e exige uma série de detalhes, mas se você quiser, manda no chat o seu endereço, o seu e-mail, e depois eu te passo mais informações a respeito desse assunto. Mas o condomínio do idoso é uma ideia muito interessante. A outra coisa interessante é o seguinte: o centro-dia, que é aquele lugar onde as famílias deixam o idoso de manhã, ele passa o dia lá, tem refeição, é como se fosse uma creche que é para criança, o centro-dia é o que atende o idoso. Essas estruturas públicas serão cada vez mais necessárias. E esta é uma proposta, uma bandeira legal, de você defender, junto ao prefeito eleito, que aumente o número de centro-dias ou aumente o número de vagas nos centros-dia para poder atender os idosos da sua comunidade. Então, tem aí algumas dicas interessantes do que você pode fazer. Silvio, agora a pergunta da Juliana. Ela quer saber como que pode ser usado o plano de governo durante a campanha. A Juliana também tem, toda noite estado aqui com a gente. Assídua. Também é ativa aqui. Muito obrigado, Juliana, pela tua participação. Bem, o plano de governo, as propostas que o candidato apresenta, como a gente colocou aqui, elas precisam encantar as pessoas. Você precisa colocar as suas propostas de tal maneira que pessoas resolvam defender a sua ideia. Vou dar um exemplo. Numa determinada cidade, a prefeitura fez um decreto dizendo que o setor de eventos da cidade está liberado para eventos até 150 pessoas.
150 participantes. Então, pelo menos quebrou um galho, deu para fazer alguma coisa. Mas o pessoal do setor de eventos, que foi um dos maiores prejudicados, passaram praticamente o ano inteiro sem trabalhar. Pessoas que perderam completamente a sua renda ficaram numa situação extremamente difícil. E o que eles não entenderam é o seguinte: se o shopping center está liberado para operar com um percentual da sua capacidade máxima, se as igrejas podem receber pessoas num percentual da sua capacidade máxima, se os estádios podem receber público num percentual de 30%, seja lá o que for, da sua capacidade máxima, se os parques de diversão e os parques temáticos estão liberados para receber até 25% da sua capacidade, por que um espaço de evento que cabe 1.500 pessoas só pode receber 150? Por que também não é proporcional? Já que nós estamos falando de segurança, de distanciamento social, por que não proporcional? Aí o candidato absorveu isso como uma proposta. Colocou no seu plano de governo, aproveitando até esse momento da pandemia, e tem enfaticamente defendido isso. O que você acha que aconteceu? Boa parte das pessoas que atuam no segmento de eventos estão torcendo para essa pessoa ganhar a eleição, porque entenderam que faz muito mais sentido, é muito mais inteligente a proposta que está sendo defendida, de ter um percentual do espaço, às vezes um espaço de evento cabe lá 2.000 pessoas, com 150 você não consegue viabilizar, não fecha a conta. Então, que pelo menos seja proporcional e garanta a segurança, o distanciamento social, o funcionamento e a retomada dessas empresas. Então, o seu plano de governo precisa encantar. Você tem que analisar ali aquilo que foi prometido, quais os segmentos que vão se beneficiar das suas propostas, e aí encontrar pessoas nestes segmentos que se disponham a replicar a sua ideia, primeiro, que comprem a sua proposta, entendam o quanto aquilo é importante e replicar a sua ideia. Uma síntese do plano de governo, bem sintética, os pontos principais, não precisa colocar tudo, mas aqueles que são mais polêmicos, aqueles que vão gerar discussão. Você não vai ter voto de todo mundo mesmo, você não vai ter unanimidade, então escolha um lado, coloque a sua proposta polêmica e use como material de divulgação, tanto digital quanto físico, e deixe as pessoas debaterem, discutirem, baterem boca a respeito da sua proposta, porque estarão falando de você. Alguns vão ser contra, mas eles já eram contra mesmo, você não ia ter voto de todo mundo, então pelo menos alguns estarão a favor, e enquanto eles discutirem, debaterem e defenderem a sua ideia, eles estão trazendo outros, eles estão indo atrás de voto para você. Excelente, Silvio. Agora, uma pergunta da Elinete Torres. Ela não falou de onde ela é, eu até perguntei aqui, mas ela é candidata. Toda noite ela está aqui. Ela falou o seguinte: ela tem epilepsia há 41 anos, mas não colocou isso nas propostas para melhoria na campanha dela, né, para essa eleição. E ela quer saber o seguinte: como que ela encaixa nas conversas, nas reuniões dela, sobre a aquisição de mais neurologistas e médicos disponíveis para os postos de saúde? Como que ela insere isso? Olha, essa é uma ideia interessante, porque eu acho que você fez bem de não ter colocado no seu plano de governo, porque você está tratando de um público muito específico. Então, você colocar no plano de governo deveria ser uma coisa que atinge o maior número possível de pessoas. Esta situação atinge um público muito específico, mas ela te dá uma oportunidade muito interessante de você demonstrar a sua sensibilidade com pessoas com minorias que muitas vezes são esquecidas pelos gestores públicos. E o que vai dar mais impacto é você, quando disser, olha gente, eu defendo que nós temos que ter mais neurologistas no sistema público, nós temos que melhorar o atendimento, a velocidade de atendimento da fila dos exames especializados em neurologia, porque eu conheço esse problema. Eu tenho esta necessidade. Passei anos da minha vida precisando disso. E eu sei, eu consigo sentir a necessidade das minorias
que muitas vezes são esquecidas pela população, são esquecidas pelos gestores. E vou defender essas pessoas. Elas têm tanto direito quanto os outros. Olha, dá para você fazer um discurso emocional, um discurso realmente impactante. Se você conseguir transmitir isto com clareza, de maneira bem objetiva, vai servir para outras coisas, vai identificar você como uma pessoa que sente o que aqueles que não são lembrados nunca nas políticas públicas sentem e precisam também. Dá um gancho legal aí, viu? Acho que você consegue fazer um encaixe bacana, embora, concordo, não precisava colocar isso no plano de governo, mas você pode fazer deste aspecto a expansão de uma característica da sua personalidade. Ela se emocionou, viu, Silvio? Comentou aqui pra gente, ó. E agradeceu muito a sua sugestão. Agora, a nossa última pergunta é da Fabiana. Ela pergunta o seguinte, ela quer saber como que se estimula a participação popular na governança colaborativa. Olha, aí é o seguinte, Fabiana, a governança colaborativa só vai funcionar em cidades que têm capital social e maturidade social para isso. Porque um instrumento de governança colaborativa, ele demanda tempo, essas pessoas vão ter que dedicar tempo ao interesse coletivo, vão abrir mão da convivência com a sua família, dos seus interesses, de assistir um filme, uma novela, seja lá o que for, para dedicar a debater assuntos que são de interesse da coletividade. E vai demandar investimento também, porque é uma instituição, ela precisa de ter funcionário, tem gente para poder capitalizar tudo que vai ser colocado ali voluntariamente, ordenar isso, transformar em projetos, em documentos. Então tem que ter um corpo mínimo de pessoas para trabalhar. Isso tem custo. Então é preciso que a comunidade tenha esse nível de maturidade para poder dedicar o tempo e dedicar o recurso necessário para que isso aconteça. Nem toda a comunidade tem. Mas isso tem que partir da sociedade organizada, de entidades. Tem que ver se tem uma associação comercial, um CDL, um sindicato patronal ou um sindicato laboral mesmo, universidades públicas ou privadas, tanto faz, que se juntem. Tem que ter aí pelo menos uma meia dúzia de organizações para começar esse processo, que estão determinadas a criar o mecanismo de governança colaborativa e depois trazer mais gente, conquistar o interesse de outras pessoas para a gente poder construir um grupo forte, sólido, legítimo representante do interesse da sociedade. Então, existem passos, tem toda uma metodologia para a criação disso, que a gente pode depois encaminhar também para vocês alguns links onde você possa estudar esse assunto, e aí você vai poder compreender quais são os passos necessários para que uma governança colaborativa realmente aconteça. Mas o importante para candidato é dizer o seguinte: enquanto político, entendo a importância desse processo e quero apoiar. Se a comunidade tiver interesse de fazer, contará com o meu apoio, seja na Câmara de Vereadores, seja no Poder Executivo. Em muitos lugares, o instrumento de governança colaborativa é aprovado por lei e tem que passar pela Câmara. Então, é importante que os vereadores também participem, se envolvam nesse processo, enquanto membros do Legislativo, e colaborem para que a coisa efetivamente saia do papel e se torne uma realidade. Silvio, nós não temos mais perguntas. E nem tempo, acabou, né? 1h30. Acabou o tempo, deu certinho hoje, hein? Travado, hoje foi preciso. Muito, muito bacana. Silvio, eu queria agradecer a você por mais esse módulo, muito, muito interessante, todo o conhecimento. Gostaria de agradecer também a participação de todos que estão no curso, em nome do presidente da Fundação Milton Campos, o Calvati Filho, né? E o presidente do Progressista, o senador Ciro Nogueira. E dizer até amanhã para o encerramento, que é o nosso módulo 4. Espero todos vocês aqui às 7h30. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Jasmine. Até amanhã. Boa noite, Silvio. Até amanhã.